minha esposa. Elas ficaram em casa porque a gente iria chegar um pouquinho tarde, mas elas estão lá orando, intercedendo. E eu falei que depois que casa a gente é um só, né? Então a oração dela lá eu sei que está chegando aqui nesse momento. E hoje, ontem nós tivemos a nossa célula que a gente faz no clube com os meninos. E um menino falou assim, cara, você não se sente nervoso antes do jogo? Aí eu falei, rapaz, eu tô mais nervoso para levar a palavra lá amanhã do que do jogo aqui. Porque eu sei que quando a gente se preocupa com as coisas do céu, o Senhor se preocupa com as nossas coisas aqui embaixo. Tá vendo, irmão? Pode tomar seu assento que eu vou trazer uma breve palavra em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus, maravilha! Meus irmãos, quem tem a Bíblia, pode abrir por gentileza em Marcos 1:9. Para a honra e glória do nome de Jesus. Glória! Oh, Deus amado! Antes de iniciar, eu queria agradecer a Deus pela vida do Matheus Norton também, que eu conheci ele no futebol lá em São Paulo, podemos desfrutar desse momento juntos. E aí eu conheci essa linda família, esse ministério amado. E toda vez que eu vou para um clube, eu peço para Deus o discernimento e a orientação. Eu sempre oro para Deus e falo, Deus, o meu desejo é ir para tal lugar, mas que seja feita a tua vontade, porque eu não sei o que me espera lá na frente. Glória a Deus! E eu estava lá em São Paulo junto com o Matheus Norton em oração. Eu falei, Deus, me leva para onde está precisando. Precisando da tua presença, precisando da tua palavra. Se eu falar para vocês que hoje eu vou ministrar aqui durante quase 1 hora, vocês não vão acreditar no homem que era antes. Para vocês terem noção, eu era tão envergonhado que foi a minha própria esposa que chegou em mim e puxou o assunto, e não eu nela. Mas para honra e glória de Deus, eu falei para Deus, eis-me aqui, e o Senhor me usa. E o Senhor me trouxe aqui para o time do Caxias do Sul, e agora eu estou ali residindo em Caxias. E eles foram muito envergonhados, irmãos, no começo desse ano. Não era nem para eu falar isso, mas Deus está me direcionando. E eles foram muito envergonhados com 3 eliminações durante o campeonato. E a torcida ficou muito enfurecida. E quando eu cheguei ali, eu vi um ambiente pesado. Porque nós que somos cristãos sabemos o peso espiritual que tem por trás das coisas. Não são apenas um trabalho, que é o meu trabalho, não são apenas pessoas, não é apenas um jogo, mas ali existe vida, existe propósito. E Deus, Ele me trouxe até aqui, e quando eu cheguei ali, nós não tínhamos as células, não tínhamos as nossas reuniões pré-jogos para falar do amor de Cristo, não para ganhar jogo, mas para compartilhar do amor de Cristo para aquele que ainda não teve o conhecimento. Aleluia! E esse dia, meus irmãos, o treinador chegou em mim e falou assim, você não veio apenas para jogar, Gabriel. Você pode cumprir o seu chamado aqui. Meu Deus! E eu tinha orado para Deus, porque eu sou um homem que... Eu sei que por trás dessas roupas existem pessoas, existem sonhos, existem ministérios. Então a gente não pode, os pastores não estão aqui para brincar com a vida de vocês. Quando uma palavra é liberada sobre a vida de vocês, eles não estão brincando, porque eles estão se preparando para liberar essa palavra para vocês. E o meu treinador chegou em mim e falou, e eu falei, Deus, obrigado por falar comigo no simples. E eu mandei uma mensagem no nosso grupo e falei, meninos, vai ter uma reunião aqui para falar do amor de Deus. E ninguém respondeu, só botaram um likezinho. E aí foi indo 1, 2, 3, com a glória de Deus. Até que alguns dias atrás nós fizemos uma longa viagem, para a honra e glória de Deus, nós somos em 22 no clube, convocados mais a comissão técnica. E para a glória de Deus tinha 18 pessoas na célula. E Deus, essa palavra é para os pastores, para não desistir. Porque não importa o lugar, mas o que importa é a presença. Você, irmão, não olha para o lado, não olha para o outro, olha para o céu, olha para cima, porque o lugar que você está é um lugar abençoado. Desde quando eu botei meu pé ali, o Matheus já tinha falado, você vai sentir a presença e eu senti a graça. Eu já chorei muito aqui, meus irmãos. E eu quero dizer para vocês,
não olhem para o meu choro, porque eu sei de onde Deus ele me tirou. Deus está aqui trazendo uma palavra para vocês, um propósito igual Deus tem na minha vida. E eu acreditei nessa palavra e hoje estou aqui para honra e glória dele. A Bíblia em Marcos 1:9. Meu Deus. Aleluia, Senhor. É Deus. Vai dizer para nós: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Aleluia. A Bíblia diz para nós que no profeta Isaías que haveria um mensageiro que prepararia o caminho para Jesus. E esse mensageiro é João Batista. E a Bíblia diz que antes de Jesus ele vinha pregando sobre um evangelho de arrependimento e sobre um batismo nas águas. Mas ali ele já falava: posteriormente a mim vai vir um homem que eu não sou digno de desatar nem as suas sandálias, que vos batizará com o Santo Espírito. E a Bíblia nos diz que Jesus ele foi batizado por João. E no dia do batismo, João desceu Jesus até as águas, e o céu se abriu, e o Espírito Santo do Senhor desceu como pomba sobre Jesus. Aleluia. E do alto veio uma voz de Deus dizendo: Tu és o meu filho amado. Glória a Deus. Aleluia. E algo que o Senhor ministrou muito no meu coração, e eu sou muito humilde como o pastor falou, é que posteriormente a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus impeliu Jesus ao deserto. E eu fui acerca desse impeliu, fui pesquisar o que realmente significa esse impeliu. E a Bíblia diz que o impeliu é ser direcionado, ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós sabemos que Deus, antes de iniciar o seu ministério, ele fica 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando a respeito do seu ministério. Glória a Deus. E lá ele é tentado por Satanás, e Satanás fala: se tu és realmente o Filho de Deus, faz com que essas pedras virem pães e coma. Só que Jesus, no momento da adversidade, eu queria trazer a nossa memória que o deserto ele não é um lugar de ficar, mas o deserto é um lugar que você vai passar, é um processo, mas você tem que se lembrar. Porque quando você passa num deserto, é muita dificuldade que vem sobre a nossa vida, muita enfermidade, nossos pensamentos às vezes estão nas coisas de fora, e muitas das vezes nós esquecemos de lembrar da nossa palavra. E Jesus ele responde para Satanás assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que Deus ministrou muito forte no meu coração é que no momento da adversidade, no momento do deserto, a gente não é para olhar para a tentação, a gente não é para olhar para o nosso problema, a gente não é para olhar para o boleto, a gente não é para olhar para a nossa dificuldade, mas é para a gente se lembrar de quando o céu se rasgou, Deus falou assim: Tu és o meu filho amado. E sabe por que eu falo, irmãos? Porque eu aprendi uma coisa com muita humildade, com muitos amigos que pregavam, e eles falavam: primeiro, antes da mensagem ser transmitida, ela tem que impactar o nosso coração. Ela tem que fazer morada na nossa vida. Glória a Deus. E Deus falou muito forte através dessa palavra, irmãos. Porque é difícil. No momento de dificuldade, a gente quer solucionar um problema. Só que a gente esquece da palavra que saiu da boca de Deus. E posteriormente, Jesus ele inicia o seu ministério e ele vai pregando as boas novas do Evangelho. E ele começa a escolher os seus discípulos e começa a passar pelas cidades, pregando, curando, profetizando. E a Bíblia diz para nós que, um pouquinho à frente em Marcos aqui, que Jesus ele dá autoridade para os discípulos pregarem, expulsarem demônios, fazer parte do ministério de Jesus. E o que eu falo do irmão falou aqui sobre o perdão, sobre a comunhão e sobre a gente amar o nosso próximo. Jesus era o cordeiro puro, perfeito. Ele não precisava de ninguém, mas mesmo assim ele escolheu 12 para ajudar. Escolheu 12 homens para ajudar ele no seu grande ministério. E o que o irmão falou aqui sobre o perdão, sobre o arrependimento, o Senhor ministra agora no meu coração que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta você falar que você crê, você tem fé,
mas você não vem aqui honrar a igreja. Glória a Deus. Não adianta eu falar que eu creio, que eu quero meu milagre, que eu vou receber, que eu faço o propósito, mas eu falo mal do pastor por trás. Não adianta falar que eu creio no meu milagre, que eu estou fazendo meu propósito, estou subindo um monte, estou de joelho, mas eu quero adorar lá no YouTube, lá em casa. Não adianta, meus irmãos. Isso Deus palestrou muito forte acerca da vida do irmão, que é melhor ser dois do que ser um, porque quando o outro cair, dá a mão para te levantar. Por isso nós precisamos, e eu prego isso no meu clube, como união, como unidade. Jesus, ele não precisava desses 12, mas ele sabe que caminhar sozinho é difícil. Então dá a mão pro teu parceiro, pro teu cônjuge, pro teu filho, pega na mão dele e fala: eu estou contigo até o fim. Se o Senhor colocou eu na tua família, se o Senhor colocou eu na tua casa, é porque ele tem um propósito dentro da nossa casa para a gente ficar junto até o fim, até o dia que ele vai, em nome de Jesus. Irmãos, e ali os discípulos, eles passaram alguns dias, os discípulos, eles ficaram maravilhados com tudo aquilo que eles estavam vivendo na presença, aquele primeiro amor, aquela primeira chama que eles estavam pregando, e ele via os resultados nas pessoas, e eles falaram: Jesus, vem até aqui, a gente quer te contar tudo que a gente está fazendo. E Jesus falou: não, vamos para um lugar um pouquinho mais deserto, vamos para um lugar um pouquinho mais deserto, para vocês me contar e para vocês descansar também, porque aquele primeiro amor, aquela chama, aquela euforia. E aí a Bíblia diz que grande multidão seguiram eles. E eles não tinham o que comer. E acontece a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia fala que sobraram 12 cestos. Deu para alimentar todos. E posteriormente, seguindo, ministrando, seguindo, levando a palavra, vai ocorrer a segunda multiplicação dos pães. E quando a gente fala de discípulo, a gente fala de intimidade. Porque os discípulos, eles estavam ali no ministério junto com Jesus, então eles tinham intimidade, eles estavam vendo tudo aquilo que o poder de Jesus tinha para fazer sobre eles. E Deus, ele ministrou algo muito forte a respeito dessa segunda multiplicação de pães, porque a Bíblia diz que eles estavam há quase 3 dias, aquela multidão seguindo eles, e eles estavam num lugar deserto, e o Senhor falou: tenha compaixão dessas pessoas que nos seguem e dê algo para eles comer. E um dos discípulos vira e diz: Senhor, aonde que neste lugar nós vamos encontrar tanta comida assim para esse povo? E eu não quero julgar, porque Deus esse dia ministrou uma palavra muito forte no meu coração, mas em vez de julgar, eu quero me colocar no lugar dos 12 discípulos. Glória a Deus, aleluia. E ali ocorre a segunda multiplicação dos pães. Aleluia. Só que os discípulos, há um pouco tempo, eles já tinham visto o primeiro milagre. Aleluia. E a gente chegar lá e julgar eles, a fé deles é fácil. Poderoso Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só que se a gente colocar, meus irmãos, no lugar daqueles discípulos, é difícil. Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Porque às vezes eu estou aqui em cima, eu já vivi um milagre, eu já vi uma cura, eu já vi Deus fazer, eu já vi Deus levantar, eu já vi Deus exaltar. Aleluia. Só que quando vem um outro problema, eu esqueço do primeiro que ele já fez. Glória a Deus, aleluia. E Deus falou muito forte no meu coração, porque é algo que eu vivi esses dias. Eu tive um problema, só que Deus já tinha me livrado desse problema uma vez. Só que quando ele veio de novo, a primeira coisa que eu pensei foi no problema. E esqueci o Deus que estava do meu lado na pergunta. Deus é muito fiel, meus irmãos. Como é seu nome, meu? Gabriel? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos anos você tem? Aleluia. Um dia, meus irmãos, a minha mãe falou assim pra mim, ó. Aleluia. Meu Deus. É forte. Aleluia. Você será um homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Minha mãe buscava muito a Deus na igreja. E o meu pai estava no mundo. E eu não tinha um discernimento das coisas ainda. Eu só queria jogar minha bola, ir para a escola, comer minha merenda com meus amigos. Glória a Deus, aleluia. Mas aquela frase ficou marcada que eu lembro até hoje da minha vida. Aleluia. Glória a Deus me aleluia. direciona a falar a respeito do que a irmã trouxe aqui na frente.
Eu venho de uma família humilde. Aleluia. Nós nascemos lá no interior do Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães. Aleluia. E posteriormente a nossa família foi para Brusque, Santa Catarina, atrás de emprego, porque no Mato Grosso era muito difícil. Aleluia. 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 E lá nós fomos para trabalhar. Eu era muito novo, mas o meu intuito não era ser um jogador de futebol. Aleluia. Aleluia. Mas aconteceu que teve uma escolinha lá perto da minha casa, eu fui, joguei, graças a Deus fui amadurecendo, fui crescendo. Deus me levou no time do Brusque, em categoria de base. Depois eu fui pro Joinville, depois eu fui pro Atlético Paranaense. Depois eu fui pro Vitória da Bahia, que também é da Série A do Campeonato Brasileiro. E Deus foi me levando a todos esses lugares, conheci minha namorada, que hoje é minha esposa. E eu tinha talento para progredir e estar em um grande time, Aleluia. na minha cabeça. Até que um dia parecia que quando eu ia para acertar um chute, para ir para algum lugar melhor, para crescer na vida financeiramente, ajudar minha família e realizar aquele sonho e poder ficar mais aliviado, nada dava certo. Aleluia. Glória a Deus. E foi aí que eu conheci minha namorada e ela falou: obrigado, amor, Deus te abençoe. Aleluia. E a minha namorada falou assim: amor, nada dá certo. Eu acho que você tem que se batizar. Oh, Jesus. É Deus. É Deus. Porque você é bom com as suas forças, você já tentou. Mas sem Deus você não vai conseguir. E eu fui, busquei o pastor da igreja lá de Brusque, me batizei num retiro para honra e glória de Deus. E eu me enchi de esperança e eu falei: agora vai. Ela falou que agora vai, agora vai. Aleluia. E antes de sair da minha casa, ali em Brusque, isso foi em 2022, eu fui para um clube em Brasília, onde passei muita dificuldade, mas a mão de Deus estava lá, nós tínhamos a nossa célula. Depois Deus ele me levantou aí para o SCA Brasil, que era o time do Edmilson, pentacampeão da seleção brasileira, era um time muito bom. E lá eu tive a oportunidade de jogar contra o Red Bull Bragantino, time da Série A. E nosso time perdeu esse jogo de 2-1. Mas com a honra e glória de Deus eu fiz um gol no final do jogo. Aleluia. E tinha um sheik, um árabe, empresário, assistindo. Para você ver como as coisas de Deus, meus irmãos. O menino que saiu lá do interior do Mato Grosso, que tinha um decreto de somente trabalhar para comer o pão, Deus exaltando. E antes de sair de casa, minha mãe falou bem assim: ó, filho, eu te vejo no aeroporto. No aeroporto é a coisa mais linda do mundo. Eu falei: como mãe? Como tu me vê no aeroporto se eu vou de ônibus? Falei pra ela: como? Mas eu acreditei. E aí, meus irmãos, esse sheik ele liga pro meu empresário e depois de 7 dias eu fui para Dubai. E eu cheguei lá, era finalzinho da pandemia ainda, 22, precisava usar máscara lá ainda. Não era o final da pandemia, mas precisava usar máscara. Eu lembro que eu estava de máscara e eu mandei uma foto para ela. E ela falou: foi aí que eu te vi. Para honra e glória de Deus. Só que aquele empresário ele não estava ali para me ver, ele estava ali para ver o zagueiro do Red Bull. Só que o zagueiro do Red Bull machucou, eu fiz o gol e fiz uma bela partida. Deus é fiel. E vai muito do que o pastor aqui falou. Deus é fiel. Não importa, meus irmãos, o lugar que você está. Não importa se você não tem carro ou não tem casa, o que importa é realmente a presença. Porque o dia que Deus quiser te tirar daqui e te levantar a qualquer lugar, você não precisa mandar para Ele uma localização. Ele sabe onde cada um de nós aqui está. Em todos os momentos, a palavra de Deus diz que o Senhor é onipotente, Ele tudo pode. Onisciente, Ele sabe de tudo. E onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus ele me levou para Dubai e eu falei: minha mãe viu no sonho, né? E eu orei para Deus. Deus me tirou de Brasília para São Paulo, para Dubai. E eu já me batizei. Agora vai. E aí chegando lá comecei a treinar para a honra e glória de Deus.
E infelizmente eu me machuquei. Eu me machuquei e os árabes têm uma cultura muito severa. Nós jogadores somos tratados como produtos. Se você está bem, você joga. Se você não está bem, eu pago o teu salário e tu pode ir embora. E eles acabaram me mandando embora. E eu fiquei muito triste, muito chateado. Eu não vou mentir para vocês. Só que eu voltei para minha casa e continuei acreditando na palavra que a minha esposa falou. Só que aquilo ali foi apenas um processo a qual eu pude aprender algumas coisas com Deus. E Deus, depois ele me levou à União São João de Araras, que era o clube do Roberto Carlos, ex-jogador da seleção, e esse clube estava falido, os irmãos. Falido. E eu voltei e falei, meu Deus, para onde o Senhor está me levando? De Dubai com um clube falido. E para honra e glória de Deus, nós chegamos lá depois de 28 rodadas e não me lembro quantos anos, para não mentir para os irmãos. Nós fomos campeões, para honra e glória de Deus. Nós subimos daquele time da última divisão para a Série A3 de São Paulo, do Campeonato Paulista. E então o presidente do Velo Clube, que o Matheus Norton está jogando, me convidou. E eu fui para a Série A2. Já saí da A5, que era a última, já fui para a 2. E tudo nisso, buscando uma profundeza, buscando entender mais do Senhor. Porque se eu chegar aqui e falar que eu sou o homem mais sábio da Bíblia, eu não sou, mas eu tenho muita humildade para ouvir a voz do Senhor. E nessa humildade, nós buscando, dentro da nossa fé, dentro ali dos meninos, dentro do clube, Deus foi e nos honrou. O Velo Clube estava há 46 anos. Eu acredito que o Norton já contou aqui, sem ser campeão, sem subir em divisão. E nós subimos para a honra e glória de Deus, fomos campeões para a honra e glória de Deus. E ano passado eu pude realizar um sonho de jogar a minha primeira Série A. Joguei contra Corinthians, contra São Paulo, contra o Santos. E o que eu me lembro é que hoje, para a honra e glória de Deus, eu sou o provedor da minha casa. Para a honra e glória de Deus, a minha esposa só cuida das nossas filhas, não precisa trabalhar. Mas eu era um menino que não tinha nada. E quando eu conheci essa presença, não que eu tenho tudo, mas eu me considero mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a respeito do batismo que eu falei agora de Jesus, percebe que quando o Espírito Santo do Senhor impeliu Jesus para o deserto, ele tinha acabado de se batizar. E algo que Deus ministrou muito forte para falar para vocês, que falou comigo através do meu testemunho, é que você conheceu a verdade vai te libertar todos os dias. Você vem aqui, você está na presença, você está na casa, você buscou o seu batismo, mas não é porque você está batizado que as dificuldades vão parar. Os processos vão continuar. Se veio para Jesus, que era o Cordeiro perfeito, imagina para nós, irmãos. Só que nesse momento nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus. E Ele fala para mim e para você nesta noite: Tu és o meu filho amado. No meio do teu deserto, no meio da tua dificuldade, lembra dessa palavra. Porque eu creio muito que a vida espiritual é como o futebol. Nós precisamos treinar todos os dias para no dia da prova, no dia do jogo, a gente estar bem, preparado. E eu creio que a vida com Deus é da mesma maneira. Nós precisamos estar no culto, precisamos estar orando, precisamos estar buscando para no dia da prova a gente estar preparado. A gente se lembrar dessa palavra, a gente não esquecer do pão da vida que fez os milagres. E meus irmãos, eu sei que não é fácil, é muito difícil. Como eu falei, eu venho de uma família muito humilde. A gente passa por muito processo, muita dificuldade que se levanta. Às vezes parece que quando acaba o gás da sua casa, a máquina de lavar queima, a geladeira estraga,
o pneu do carro fura, ou da bicicleta, você se desentende com o irmão no serviço. Parece que vem tudo de vez, meus irmãos. E essa semana eu vivi algo que muito simples, porque Deus fala comigo de maneira muito simples. Como eu estou morando ali em Caxias do Sul, eu sou novo na cidade, eu não conheço a cidade toda. E aí eu precisei comprar umas roupas de frio para minhas filhas, com a minha esposa. E pastor, nós vamos comprar uma roupa de frio. E eu botei no Waze, no GPS, e tem um caminho azulzinho a qual deve seguir. E na ida o Senhor falou assim para mim, em meio às dificuldades, em meio aos levantes, em meio àquilo que eu procuro, para mim chegar até a loja de moletom, eu olhei o GPS e eu confiei que no final do caminho ele ia me botar lá naquela loja de moletom. E por que em meio à dificuldade eu não confio que Deus vai me levar até o propósito? E ali a minha esposa desceu com a mais nova, que graças a Deus tem 10 meses, e com a mais velha, que tem 6 anos. E eu fiquei com a do meio no carro, que vai fazer 3 anos. E eu falei, Senhor, eu preciso confiar mais em Ti, Senhor. Aleluia. Veja que num exemplo simples, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma ordem, o Senhor me deu um caminho. E sabe o que aconteceu, irmãos? Na volta eu coloquei a localização da minha casa. Pastor, quando eu estava chegando perto da minha casa, eu falei assim, ó, não, vou desligar, porque aqui eu já conheço, né? Próximo da minha casa. E Deus falou muito forte, muito claro no meu coração. É por isso que eu não te mostro o caminho. Aleluia. É por isso que eu não falo o teu próximo passo. É por isso que eu não revelo na hora o processo. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes você fala que o controle da sua vida está na mão de Jesus. Mas sempre você quer ir lá e você quer apertar. Você quer ir lá e você quer ajudar o Senhor. Quando você conhece o caminho, muitas das vezes, se você souber aonde você vai chegar, você vai querer largar o controle. Você vai querer largar o Waze. Você vai querer largar o GPS, que é o Senhor, porque é Ele que nos guia, Ele que nos leva, Ele que nos traz, Ele que nos conduz. Então por isso que o Senhor falou muito alto e muito claro no meu coração, de uma forma simples. É por isso que só eu sei o caminho. Porque, irmãos, quando a gente já sabe o caminho, a gente, ó, o GPS aqui é o Senhor, a presença, Ele que nos move. E quando a gente sabe o caminho, a gente quer caminhar com nossos pés. É aí que a gente cai. É aí que a gente perece. É aí que a gente padece. Então, o Senhor me trouxe nesta noite para falar a respeito disso. Cadê a irmã que cantou o primeiro louvor quando eu cheguei? Foi você, irmã? Foi uma morena. Eu acho que foi você. E o louvor que ela canta fala a respeito de uma herança que temos no céu. E eu sou muito grato a Deus. E a irmã falou sobre um voto, sobre a prova de Deus. E nesse batismo eu falei para Deus assim, ó, Deus, eu já tentei com as minhas forças, não consegui. Eu não sei se é o propósito que o Senhor tem para minha vida, me tornar um jogador de futebol profissional. Mas por onde eu passar, Maravilha. se o Senhor me conceder essa graça, eu levarei a tua palavra, Senhor. Irmãos, eu me considero muito feliz de estar aqui nessa noite, porque eu estou cumprindo esse propósito. Como eu falei, eu não estava preocupado com o meu jogo, porque eu sei que se Deus determinar, vai ser. Se não determinar, não vai ser. Mas eu estava com o meu coração aqui, doido para estar trazendo essa palavra.
e dizer, irmãos, que como ela ministrou no louvor, nós temos uma herança no céu. E o Senhor falou muito forte no meu coração, que quando o seu pai ou sua mãe, eles têm algum bem, e você sabe que você vai ter direito, ou com um outro irmão, você sabe que o dia que eles forem para a glória, você vai ter direito, em nome de Jesus, dessa herança. E você às vezes até contrata advogado, ou contrata pessoas para saber a respeito dessa herança. Então hoje o Senhor fala conosco: se preocupa com a tua herança que está lá no céu, com a tua salvação. Defende essa herança, meu irmão. Assim como o pastor falou aqui na frente, se é necessário liberar um perdão, libera o perdão por ele. Libera o perdão para a esposa, para o filho. Profere palavras de bênção dentro do teu lar. E eu creio que Deus, Ele fala conosco hoje de uma maneira muito simples e humilde. Mas eu tenho certeza que é um congresso que vai ficar marcado na vida de cada um. Um congresso a qual o Senhor falou, a qual o Senhor liberou uma mensagem, o Senhor liberou uma palavra. E eu pude ouvir da boca de Deus que eu sou o filho amado dele. E eu vou brigar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os dias, pela minha herança, que é minha por direito, e pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, meus irmãos? Aleluia. Eu fico muito feliz de ter trazido essa palavra, de ter conhecido os irmãos. E eu quero que vocês se lembrem desta palavra. Luta pela tua herança, luta pelo teu casamento, luta pela tua casa, pelo teu ministério, luta pela tua igreja. Uma coisa que é muito bonito no futebol, que eu já vivenciei em alguns lugares, e a gente precisa vivenciar isso aqui dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes clubes que não têm condições de pagar, clubes que não têm condições de exercer o pagamento dos atletas, a própria torcida se une e faz vaquinha para que algo venha a se melhorar. Então, se for necessário que a gente possa se unir como igreja para levantar esse ministério, e eu estava sentindo o meu coração fervendo ali em falar, pastor, eu não sei qual os irmãos aqui que não tem carro. Não tem carro. Começa a orar, irmãos, porque Deus vai dar um carro para vocês. Mas não é para a glória de ninguém, é para a glória de Deus. Porque eu não sei se tem um terreno do lado, eu não sei aonde que vai ser a próxima igreja, mas o Senhor vai aumentar esse ministério. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sou ninguém, mas eu quero aqui honrar a vida do pastor, todos os pastores que estão aqui. E eu passo por muitas igrejas, nas cidades, nos clubes, nos estados que eu vou. Recentemente Deus me operou, me ministrou para mim dar um dízimo numa igreja lá em Cianorte, até que a igreja pudesse se estabelecer. Hoje eu dou o meu dízimo numa igreja em Camboriú, uma igreja que é embaixo da casa do meu sogro, na garagem do meu sogro tira o carro, e a igreja é isso aqui, irmãos, ó. Daqui até aqui, mas lá também tem a presença. Lá também tem os irmãos sedentos, os irmãos humildes, os irmãos que colocaram o pé na lama, na chuva, e não falou: eu vou lá, eu vou adorar o meu Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o processo, mas eu vou lá com a minha família e vou adorar o meu Deus que é grande. Eu quero falar para a honra e glória do nome de Deus e não para a minha, que a partir de hoje eu também vou ser fiel nesse ministério. Para a honra e glória do Senhor. Nascer
estar sempre em oração com todos vocês. E como eu estou aqui perto, eu espero que Deus conceda uma nova oportunidade para estar aqui cultuando com todos vocês. Que Deus abençoe sempre, em nome de Jesus. É muito forte, sabe?